A graça e a paz. Seja bem-vindo ao Devocional de Homem para Homem. E hoje o assunto que a gente quer conversar com você é enfurecendo-se contra os juízos sábios. Muitas vezes nós ficamos bravos com os princípios porque eles batem contra aquele comportamento que temos no nosso dia a dia. E esse é o nosso assunto do dia de hoje. Vai ser um prazer poder conversar com você. Fique comigo e estaremos juntos nesse Devocional de Homem para Homem. Provérbios capítulo 18, versículo 1 fala assim pra gente: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ainda Tiago nos aconselha no capítulo 1, versículos 13 a 15, dizendo assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que é enfurecer? O que significa enfurecer? Enfurecer é um transitivo direto e intransitivo e prenominal, que fala o seguinte: fazer ficar ou ficar furioso, encher-se de furor, pôr ou ficar fora de si, irar-se, zangar-se. Muitas vezes ficamos enfurecidos, por quê? Porque aquilo que fazemos é contra um princípio, é contra um valor. E a gente comete, quando alguém comenta alguma coisa, ou a própria pessoa do Espírito Santo nos traz a lembrança do princípio da palavra, a gente fica brabo e tem reações que levam a machucar as outras pessoas. Buddy Search, The One by One Minister, Ministério 1 a 1, fala assim: compartilha que todos os viciados em sexo se sentem separados, isolados e sozinhos. Ou seja, aquele ambiente, ele faz com que, ou melhor dizendo, o pecado cometido, a ação cometida faz com que essa pessoa se queira se isolar, se afastar dos outros, para criar um ambiente maior de segurança, entre aspas, para ela mesma. Esta solidão pode agravar-se quando estamos na estrada, ou seja, viajando. Lembrando que nós estamos trabalhando um devocional da Universidade da Família chamado Na Estrada. E quando nós estamos viajando, muitas vezes sozinho, criamos esse ambiente onde a gente vai contra alguns tipos de princípios. Mas a gente já conversou em alguns devocionais anteriores sobre o privilégio desse tempo também de ser reservado para termos um tempo com Deus, reflexão e nós nos aprimorarmos. Então, essa solidão pode agravar-se nesses momentos. Se tornam egocêntricos, fixados em si mesmo e somos levados a uma vida de presunção, ou seja, eu acho que eu sei resolver as coisas sozinho. Nos enfurecemos contra os princípios, ou melhor, contra os juízos sábios da Escritura e resistimos à ação do Espírito Santo. Nos isolamos, nos afastamos. Por quê? Porque quando a gente comete algum tipo de pecado, principalmente na área sexual, a gente quer se isolar, a gente quer esconder, a gente quer não deixar nenhum tipo de rastros. E hoje, com a tecnologia, isso tem avançado de uma forma muito forte na vida dos homens. E eu quero convidar você a não se enfurecer contra os princípios, mas fazer com que eles sejam um estandarte, eles sejam realmente a tua segurança, para que você possa vencer esses pecados. E nesses momentos que estamos sós, o que a gente faz? Dá vazão aos pensamentos lascivos, procuramos o que os nossos sentidos e as nossas emoções desejam. A carne procura aquilo que agrada a ela, seja através dos nossos olhos, e aqui eu quero deter um pouquinho sobre a concupiscência dos nossos olhos. Por quê? Porque a lascívia, ela vem na vida do homem através dos olhos. Se alguém, por exemplo, toca nesse assunto de pureza, que vai contra aquilo que a gente está cometendo, a reação é de fúria, ou de levar as pessoas a pensarem que não é bem assim, ao relativismo. As coisas mudaram, procura se justificar os próprios pecados pela cultura em que vivemos. Tiago, relembrando o texto, fala assim: a concupiscência dos olhos leva o homem a se isolar. Ele leva o homem a colocar em movimento as tentações e dar vazões aos seus pensamentos lascivos. Esses vão crescendo, e se esse homem não se libertar, não dar a liberdade, melhor dizendo, aos juízos sábios, a voz do Espírito Santo provavelmente irá ceder à tentação e cair em pecado.
Então não é um momento de eu e você nos enfurecermos contra os princípios, contra aquilo que o Espírito Santo está falando, mas cedermos à ação dele. E aí vem a importância de eu e você tomarmos uma decisão. Esse é o momento de decisão. Será que diremos não e nos recusaremos a nutrir a tentação? Por quê? Porque nutrir a tentação, mas não agir com base no desejo, é pecado a si mesmo. Ou seja, Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, vocês ouviram o que foi dito? Jesus falando, ele mesmo falando para os seus discípulos, não adulterarás, que estava lembrando o mandamento escrito lá em Êxodo capítulo 20. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ainda no versículo 30 ele fala assim, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Não se enfureça contra os juízos sábios da Escritura, mas se enfureça contra o pecado, ou seja, corte aquilo que está levando você a se afastar, a se isolar das pessoas. Você começa a se isolar da sua esposa, se isolar dos seus amigos e principalmente daqueles amigos que têm uma palavra de vida para você, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Por quê? Porque isso mexe lá dentro com você e você se irrita com você mesmo, você se irrita com aquela pessoa e começa a ferir elas. Por quê? Porque o pecado já está dominando. Mas eu queria lembrar você, Jesus Cristo morreu por mim e por você. A Bíblia fala, os escritores hebreus nos falam que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Precisamos uns dos outros para não sucumbirmos a essa tentação. Precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo, precisamos do seu perdão. Precisamos também nos enfurecer contra o nosso irmão que nos chama a atenção. Melhor, não nos enfurecer contra o irmão que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele está querendo o nosso bem. E aí vem a presunção que a gente comentou. Porque a presunção e o nosso ego não quer lutar contra aquela pessoa que está enxergando o que eu e você não estamos enxergando. E ela quer nos levar a um lugar onde a gente pode ser curado, restaurado, purificado, transformados e não termos as consequências. Edwin Cole fala uma frase que eu amo demais. Ele fala assim, o tormento, a tentação a pecar não se compara com o tormento da consequência do pecado. Fique de olho nas suas ações, no seu comportamento, porque se você está começando a se isolar de algumas coisas, é porque você provavelmente deve estar cedendo a algum tipo de tentação. Então lembre, quando você confessa uma tentação, você não precisa confessar um pecado. Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo pagou o preço por nós e Ele quer que você tenha uma vida reta e plena. Então não se enfureça contra os princípios, se enfureça contra o pecado. Tome uma ação, corte aquilo da sua vida que está levando você a se afastar. Seja homem, caminhe com outros homens, entre em algum grupo, abra o seu coração, orem juntos, vençam juntos. Por quê? Porque Deus quer fazer com que você seja sábio. E a escuridão, ela não aguenta a luz ilumina, a luz transforma. Jesus quer iluminar a sua vida e o seu coração. Seja sábio, se renda a Jesus, não se isole, mas se junte à rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. No nosso próximo devocional teremos o tema, você está pronto para o furacão? Que furacão será esse? Não perca o nosso próximo encontro na próxima semana. Deus tem uma palavra para você, de homem para homem. Que Deus te abençoe.